Bom, vamos fazer um outro exemplo esclarecedor. Ponto zero, 7 amostras em volta. Obviamente eu já modelei um variograma, não com a 7, com todo o dataset. Vai aparecer o variograma daqui a pouco. Eu quero estimar esse lugar. Ops. Eu quero estimar esse lugar. Está aqui o valor em cada amostra. Assim, a olho, eu já estou vendo que, olhando, a amostra 5 está na frente da 6. Está eclipsando a 6. 5 e 6 formam um cluster. Assim como 1 e 2 formam um cluster. Então, já vou antecipar o que vai acontecer. Essa amostra vai ganhar um peso e essa aqui vai ganhar quase nada. Por quê? Porque isso aqui é redundante. A ligagem não declusteriza. Essa daqui está mais próxima do que o ponto 0. A 6 está mais próxima do ponto 0 do que a 7. A 6. Provavelmente a 7 vai ganhar mais peso do que a 6. Porque a 6 está escondida atrás do ponto 5. Mas por que isso? Porque olha aqui, ó, se eu olhar para lá e vejo a ti, tu é a 5. O que a senhora me informa para o teor aqui que eu já não sei de ti? Se eu ficar usando vocês todos, eu vou trazer esse monte de teor e vou fazer esse lugar ficar a cara daí. Essa informação é redundante em relação a 5. Está clusterizada. Então eu vou aliviar, tirar peso dela. É mais importante para estimar 0, na lógica da krigagem, usar 7 do que usar 6. Mas vamos ver. Preciso do valor de cada amostra e a coordenada de cada amostra. E a distância delas ao ponto 0. Como é que se descobre isso? Coordenadas. 61, que é a coordenada x, menos a coordenada do ponto 0 ao quadrado. Mais 139 menos a coordenada do ponto 0 ao quadrado. Raiz quadrada disso vai dar a distância, 4,5. Na verdade, se tu for pensar bem, eu preciso da distância de todo mundo, da amostra 0 para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Preciso do H de todos os 7 dados em relação ao ponto 0. E preciso do H de todos os 7 dados entre si. Da 1 para 1. Qual é a distância da 1 para 1? 0. Da 1 para 2. 2,24. Se vocês não acreditam, pegue as coordenadas das amostras ali e calcule que isso aqui é a matriz de distância de todo mundo com todo mundo. O que é todo mundo com todo mundo? Todos os Hs entre a 7 e todos os Hs da 7 com o ponto 0. Por que eu preciso desses Hs? Porque eu preciso calcular a covariância de todas as 7 entre si e de todas as 7 com o ponto 0, não preciso? E para calcular essas covariâncias, primeira coisa que eu preciso saber a distância, e segunda coisa que eu preciso é um modelo variográfico do fenômeno. Então, supondo uma função de covariância e assumindo um modelo isotrópico, tá? Eu escolhi um modelo variográfico, só para ilustrar, com o efeito Pepita 0, com range 10, com CIL 10. Quanto é que é o CIL? 10. E um modelo exponencial. Então, botei o modelo exponencial. Cadê as equações do modelo exponencial? Está lá nas lâminas de ontem. Tá? Vai ser C, 10, e elevado a H. Não, quanto é que era? Pegue as notas de aula dos modelos, do modelo exponencial. E na menos. Hã? Não, esse é o potência. O exponencial está aqui. A exponencial está aqui. H sobre A. H vale... Por que esse 0,3 está aqui? Deixa eu só ver a expressão aqui na tela. A é 10. Bom, isso que eu estou... Não, esse aqui é o modelo que eu estou usando.
menos 3H sobre A. Não tá a mesma expressão. Está aqui na menos 3 dividido por A. Como A era 10, 3 dividido por 10 deu 0,3 vezes H. Tá? Tá faltando um 3 aí. Eu estava achando estranhozinho. Tá? Então tá aqui, ó, nosso modelo variográfico. C1 vale 10. Isso aqui vale 10. Então ficou 10 vezes E na menos 0,3 H. Tá? Então, onde é que eu brinquei de S. James ontem, brinquei com o A e com o C e ajustei esse modelo que está aqui. Tá? Está aqui o modelo. Vamos adiante, vamos adiante. Está aqui a equação resolvida. Como é que eu vou botar agora popular, preencher aquelas matrizes? Vou colocar o H. Qualquer covariância, Gabriela, só depende de H. Então, se eu quiser saber qual é a covariância do 1 com 1, qual é o H do 1 com 1? 0. 10 E na menos 0. E na 0, 1. 1 vezes 10, 10. Então, todas as covariâncias da diagonal principal serão 10. Qual é a covariância do 1 para o 2? Bom, depende da distância do 1 para o 2. Qual é a distância do 1 para o 2? Do 1 para o 2 é 2,24 unidades de distância, quilômetros. Se eu pegar esse H e colocar aqui, vai ser E na menos 0,3 vezes 2,24. Acreditem, porque eu juro que eu fiz, dará 5,11. E assim é preenchida todos os termos da matriz de covariância. Matriz essa que a gente chama de matriz C, porque é da covariância entre os dados, é a matriz da clusterização, da decluster, ela que vai. E essa daqui é a matriz das covariâncias das amostras com ponto zero. O que é isso daqui? C10, que vai ser 10 vezes E na menos 0,3 vezes H. O que é H? A distância do ponto 1 até o ponto 0. Montou toda essa matriz. Bom, e aqui, ó, vocês devem ter notado que apareceu a coluninha, uma linha de 1, uma coluna de 1, tá? E apareceu aqui no final, que na solução da matriz vai ter os pesos mais o lagrangiano. Para fazer o que o somatório dos pesos seja 1, aparece aquela linha de 1 e a coluna de 1 e aparece o termo lagrangiano. A consequência da introdução do lagrangiano é aumentar um pouquinho o sistema, com os unzinhos ali, aparecimento desse cara aqui, que força que os pesos somados seja 1. Então, só para vocês verem de onde é que apareceu esses uns aqui. Esses uns é porque nós estamos com crigagem ordinária, forçando que os pesos sejam 1. Esses caras, multiplicado pelo lagrangiano, vão dar 1. Perdão. Esses caras, multiplicado pelos pesos, vão dar 1. E esse termo é o último que vai ser multiplicado pelo lagrangiano, não muda o valor, porque 0 vezes lagrangiano não vai mudar nada aqui. Tá? Então, o lagrangiano entra para criar uma variável artificial, mas não muda o valor da equação original. Tá calor pra caramba. Tá bem? Então, montou as matrizes. Só montou as matrizes, não resolveu nada ainda. Aí o cara vai lá e C na menos 1, inverte aquela matriz. Para inverter a matriz, vai lá no YouTube, inversão de matriz, tem que botar do lado da matriz original uma matriz identidade, começar a fazer operações na matriz original, até que ela vire a matriz identidade, e as mesmas operações que tu fizer na matriz original,
tu opera na matriz de identidade. A matriz de identidade é 1 na diagonal principal e 0 no resto. Então, tu transforma a identidade na tua e o resultado que der dessas transformações vai ser a inversa. Álgebra 1. Só uma pausa aqui para filosofar, que a gente gosta. A gente não, eu não faço isso. Falar mal de americano, que são isso aqui. Tu vai nos sites de universidades americanas, tem aulas fantásticas, disponíveis para ti de graça. Tu quer uma aula de álgebra linear, tem a melhor aula de álgebra do MIT, de Stanford, disponível para ti. Quer uma aula de física, está lá as aulas filmadas, que nem nós estamos fazendo aqui. Pô, tu quiser fazer um curso todo de álgebra, de estatística, de graça, está lá. Então, quando eu estou em dúvida, todos os dias tem uma dúvida, 15 minutos de aula, tá lá, pô, não me lembro como é que faz a pivotamento de Gauss, Gauss pivot. Isso aqui são os professores, quem fez graduação, tinha lá o Leighton, o Irving Kreisig, os livros de cálculo e de álgebra, os livros de física, que a gente, pelo menos nos anos 80, isso aqui eram os professores que estavam dando aula lá, eram dos livros que eu usava aqui. Então usem as aulas dos imperialistas, coitados. Vai na biblioteca do Smithsonian, tem todos os livros PDF abertos para você usar, livro-texto. Tá? Então a internet, vou falar uma idiotice, é boa e é ruim, depende de quem tu quiser usar ela, né? Para o bem, meu Deus do céu, a educação disponível ao alcance dos dedos de vocês, tem literalmente o mundo, qualquer publicação na forma de um arquivo PDF, freeware, em algum lugar tu vai achar. E filmezinhos. Então, essas coisas aqui, não estou me lembrando de matriz, mas vai lá uma aulinha de Solve Matrix Inversion. Pá, tem uma aulinha. Fantástico. Dá vontade de ir para lá assistir. Mas nem precisa, que tu consegue ver em casa. Resolvi os pesos naquele sistema. O Fernando aqui gerou o peso para a amostra 1, 0,17, 31%, 12, 8, 15, 5, 8. Soma desses pesos, 1. Posso somar. Lagrangiano, menos 0,9. O que significa isso? Eu não gosto nem de interpretar ele, não serve para nada. O que interessa, isso aqui entrou para garantir que isso aqui some 1. Tá bom? Tem gente que gosta de fazer interpretações, por que esse cara aqui faz. Então, olha aqui quanto é que ele deu de peso para a amostra 6. 6%, 0,06. Quanto é que ele deu para a amostra 7? 9%. Deu 30% mais peso para a amostra 7, que está mais longe do que a amostra 6, porque a amostra 6 está eclipsada atrás da 5, está clusterizada. Deu 15% para essa e 6% para essa. Porque se tu tivesse usado o inverso da distância, esse cara e esse receberiam praticamente o mesmo peso. Tá 1 metro para trás, por que vai ganhar tanta diferença de peso? Ganhou um terço do peso dessa. Esse daqui, 32% tá mais próximo. Tá? Esse aqui um pouquinho menos, que tá é redundante. A primeira ganhou mais peso, a segunda está um pouco redundante. Se estivesse atrás, não ia ganhar nada. Como ele está do lado, não está escondido atrás, se eu olhar daqui para lá, não está escondido. Então ainda tem uma covariância razoável, a covariância dos dois não é muito alta. Ainda ganhou 17. Esse aqui é redundante em relação a esse. Esse informa, esse aqui é replicado, esse aqui. Então, tu vê claramente aqui nessa escolha de peso a ação da matriz C, a matriz C desagrupando. Aí, qual é que aí o estagiário passou já uns 10 anos-luz resolvendo o sistema de equações, agora ele tem que pegar os pesos e multiplicar pelo valor de cada amostra. 0,17 vezes o teor da 1, mais 0,31 vezes o teor da 2, blá, 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 deu 592. Se lembra que esses pesos ali resolvidos minimizam a variância do erro, certo? Minimizam a variância do erro. E tu tinha uma equação lá da variância do erro, não era um monte de trocinho aqui, entrava os pesos aqui, não tinha um monte de coisa, né?
Se eu pegar aqueles pesos aqui resolvidos e multiplicar pelos teores, eu descubro o valor estimado. Mas além disso, Gabriela, se eu pegar esses pesos e voltar na equação da variância do erro e substituir esses pesos, eu vou calcular no ponto U, além do valor estimado, o quê? O erro. Qual erro? Mínimo. Então agora eu pego esses pesos e volto na equação do erro e substituo esse peso. Aqui é a equação do erro da ecligagem ordinária, então eu tenho o lagrangiano. Te lembra que tinha o C de zero? Tá? Tinha umas pesos vezes covariância. Daqui o C de zero, variância a priori dos dados. Aqui, covariância das amostras com o ponto zero, multiplicado pelos seus pesos e os lagrangianos. Então vamos interpretar a equação da variância de Krigage, a variância do erro. Se em volta do ponto zero não tiver nenhum dado correlacionado, tá um deserto de informação, qual é a covariância das informações com o ponto zero? As informações estão super longe do ponto zero. Qual é a covariância delas com o ponto zero? Zero. Se eu estou cercado de nada, o primeiro cara está lá no morro, além do range do variograma, a covariância deles comigo é zero. Então quanto é que vai ser esse termo? Zero. Quanto é que vai ser o erro da estimativa? Igual a variância do fenômeno. Se eu estou cercado de nada útil, o erro das estimativas é igual à variância do fenômeno. Estatística clássica. Qual é o erro máximo que eu cometo numa estimativa? Variância a priori dos dados. Quanto é que os dados podem variar? Se o do variograma, variância a priori do fenômeno, certo, Aaron? Começo do maior erro possível. Agora, se eu me cercar de dados correlacionados, a covariância deles comigo vai ser alta. Então, a equação da variância do erro parece bastante lógica. Bastante lógica. Como é que eu diminuo o erro da estimativa? Quem é que queria... Se eu quiser errar pouco num lugar, o que eu tenho que fazer? Aonde que eu boto essas amostras? Num lugar que tenha bastante correlação, porque quanto mais eu botar uma amostra bem correlacionada com o ponto zero, mais esse termo sobe, mais baixa o erro. Quem é que perguntou como é que eu faço locação de amostragem com base em incerteza? Onde é que eu vou botar a amostra? Vamos lá agora. Um bloco, está vendo geologia de curto prazo. Tem um variograma com uma tremenda anisotropia assim, super contínuo assim, e pouco contínuo assim. Pouco contínuo assim. Certo? Tenho o direito de botar duas amostras, Pamela. Não tem recursos infinitos para ficar mostrando. Tenho o direito de botar duas sondagens em volta do bloco. Com base num fenômeno anisotrópico aqui. Opção 1. Bota uma amostra aqui e outra aqui. Distância 1,5. A anisotropia é 10 para 1. 10 para 1. Ou eu boto uma amostra aqui, outra aqui. Tem direito de botar duas amostras. Duas verdinhas ou duas azulzinhas? Qual é que vai te gerar maior benefício na estimativa do quadradinho? Hã? Verdinho. Por quê? Tem maior correlação. Se ela tiver maior correlação, esse termo aqui vai ser maior. Se esse termo aqui vai ser maior, o erro vai ser menor. Eu preciso saber qual é o valor das bolinhas verdinhas para saber que aquela localização é melhor para ser amostrado? Não. Eu posso escolher um lugar para mostrar antes de saber o valor da amostra. Só pelo fato que esses teores nessa posição ajudam a explicar melhor esse bloco que nessa posição. Porque o fenômeno é mais autoparecido, autocorrelacionado aqui do que aqui. Que belo, que está em várias utilidades isso aqui. Eu posso fazer uma locação amostral de uma maneira muito mais inteligente, levando em consideração a interdependência espacial e sabendo quanto que eu vou reduzir o erro. Eu tinha uma malha tal e quero ir para uma malha tal. O que vai acontecer com os erros?
pega a tua malha inicial, que dava os erros dessa magnitude, e ponha pontos, independente do valor. Bota só, interessa o valor, porque o erro não depende necessariamente do valor, depende do fato de eu conhecer ou não conhecer aquele lugar. O erro não depende do valor. O erro depende do fato que eu conheço a informação nessa localização. Aqui interessa o valor da amostra que está colocando. Nenhum lugar aparece o valor da amostra. Interessa onde ela está. Então eu posso escolher aonde adensar a malha e fazer o que a gente chama uma simulação de in-field drilling e ver o que vai acontecer com os erros das estimativas. Vão reduzir pela metade, reduzir para um quarto, reduzir para não sei quanto. Era isso que nós estávamos falando ontem. Não me interessa qual é a malha, me interessa o que vai acontecer com o erro. O mapa de erro era desse tamanho, tudo vermelho. Quando eu botei pela mais o dobro de amostra, ficou tudo azulzinho, numa magnitude de erro aceitável. Agora tem uma malha decente. Tá? Vamos parar por aqui. Eu expliquei Simple Kriging, Ordinary Kriging, um exemplo esclarecedor, passo a passo. Eu vou retomar logo depois do almoço, fazendo um breve recap disso daí. E aí nós vamos krigar tudo. O erro lá é o quadrado? O erro aqui é variância do erro. Então isso aqui é isso aqui. Ah não, isso aqui é o valor estimado, perdão. O próximo, se o erro é variância, opa, isso aqui é ao quadrado. Sim, mas não gostou, beleza? Raiz quadrada disso. Vai ser o desvio padrão de Kriging, do erro. Eu também não gostei dele. Então, quanto é que eu erro? Mais ou menos 3. Sim, senhor. É, claro. Não, seria igual. Cada direção tu tem que pegar o modelo adequado, por isso que tem uma elipse. Tu tem um H, Paulo, aqui está o bloco, aqui está o ponto 1, esse aqui é o 0, esse aqui é o 1. O 1 está N22 graus W. N22 graus W. Então, na N22 graus W, vai ter um range A que não é tão longo quanto a direção maior. Vai ter um A diferente, vai ter um variograma nessa direção. Em cada direção vai ter um variograma diferente. Então, tu vai substituir o H no variograma específico daquela direção. A grosso modo falando. Nas direções que você não tem modelado, o variograma ele vai fazer uma trigonometria. Por isso que a gente põe uma elipse de anisotropia. Porque se eu tenho o eixo maior da elipse e o menor da elipse, eu tenho todos os raios da elipse. Uma elipse é um cara que é definida todos os raios. É só saber quantos graus está cada raio do eixo maior. E ele vai fazer a projeção. Mais ou menos é isso que vai acontecer. Por isso que a gente assume uma elipse de anisotropia, para poder obter a covariância em qualquer direção, só sabendo duas. Só sabendo duas eu sei todas, tá, Paulo? Por quê? Porque eu assumo essa forma. Se não fosse essa forma, fosse uma ameba toda torta, tá ferrado. Como é que eu ia saber quanto é que ia ser a covariância numa outra direção diferente da maior e da menor? Como é que eu vou saber a covariância numa direção diferente da maior e da menor? Ou eu assumo uma forma contínua, com uma forma geométrica que eu possa calcular, ou eu calculo em todas as direções em forma de 1 em 1 minuto, de 1 em 1 grau, de 1 em 1 segundo. Como é que eu vou montar o variograma de 1 em 1 grau? Tem como ter um variograma de 1 em 1 grau? Mesmo que eu quisesse ter, tem como ter um modelo variográfico de 1 em 1 grau? Claro que não. Eu não tenho dado de 1 em 1 grau alinhado. Só tinha que ter uma sondagem que seria raiada em 360 graus. Eu tenho um monte de linha de sondagem a 0, a 1, a 2, a 3. Tu tem uma malha de 90 graus entre si. Não é assim que tu funciona? Uma malha quadrada, uma malha retangular. Então, tu vai dizer, mas eu estou assumindo. Mas claro que está assumindo. Como é que eu vou ter um variograma de 1 em 1 grau se eu não tenho dado alinhado de 1 em 1 grau?
Então eu vou ter variogramas na direção maior e menor e vou assumir que entre a maior e menor ele se comporta de uma forma elíptica. E bem-vindo ao mundo, né? Se tu não assumir coisas, não faz nada. Ah, mas está assumindo coisas que eu não sei se é verdade. Pois é, então fica sentado em casa. Tem uma grande chance de tu não fazer nada errado, né? É só não fazer nada. Se não fizer nada, tu nunca erra, né? Não tem essa conversa. Pô, eu vou assumir que é elíptica. Eu acho que é sólida essa assunção, essa hipótese. Não é boba, já até conversamos sobre isso ontem. Faz sentido físico, numa contaminação, numa mineralização, que o fenômeno seja mais contido numa direção e ortogonal seja menos contido. Faz todo sentido. Tá? Mais perguntas? Bom, nós vamos fazer o projeto de tarde. Nós vamos pegar o mapa, nós vamos fazer grid, nós vamos imputar o variograma, nós vamos crigar, nós vamos checar se o produto gerado está correto ou não. Depois nós vamos crigar de novo, vamos checar de novo, depois nós vamos crigar de novo. Quantas vezes vocês vão crigar até ficar bom? 5, 6, 7, 8 vezes. A não ser que o Ricardo, que entrou ali, venha com um algoritmo otimizador para que tu otimize as escolhas dos parâmetros de krigagem e faça esse trabalho por vocês. Provavelmente no ano que vem o Ricardo vai apresentar isso. Ó, querem krigar? Está aqui a minha cooking recipe, minha receita de bolo pelo chefe Ricardo. Se não é a tentativa e até convergir para a solução correta. É laborioso. Não esqueçam que a krigagem não garante resultados corretos em termos de realidade física. Ela garante resultados ótimos para as condições de controle que está imputando. Eu não falei que ela estava errada. Se o variograma for aquele, se o número de amostras adequado for aquele, a solução aquela é ótima. Mas não quer dizer que está produzindo um modelo realista, próximo da realidade física. Para ir adiante da nossa estimativa, nós precisamos criar um grid no qual nós vamos fazer a estimativa. Ontem nós aprendemos a criar um grid, criamos um grid na malha 1 por A1 para fazer o nearest neighbor e usar para desagrupamento, recordam-se? Aquela malha 1 para 1 não é um tamanho de bloco adequado para fazer estimativa, porque são muito pequenos esses blocos em relação ao espaçamento amostral que eu tenho disponível no nosso estudo de caso. Tá? Tu vai me perguntar qual é o espaçamento, ou qual é o tamanho de bloco que é recomendável. Bom, o tamanho de bloco recomendável é o maior possível. Amanhã a gente vai ver o que é o maior possível. Um geoestatístico ou um estimador quer fazer sempre a estimativa no maior suporte possível. Por que no maior suporte possível? Que quanto maior o suporte que eu fizer a estimativa para uma dada malha, para um dado espaçamento amostral, menor o erro. Veja bem, é muito mais fácil, com a malha de sondagem disponível, eu acertar a média global do depósito, do que acertar a estimativa de cada pedacinho do depósito. Por quê? Porque o pedacinho do depósito é muito menor do que o todo. Então, uma estimativa global tende a ser bem menos errada, ou ter menos, do que uma estimativa local num micro pedaço. Por essa lógica, quanto maior o bloco, se eu estimar qual é o teor médio do ano, tanto, vou errar muito pouco. Agora, se eu quiser saber o teor médio do mês, da semana, do dia e de N metros cúbicos, vai ser cada vez mais, aumenta, cada vez mais vai crescer o erro para uma mesma malha de sondagem. Então, o erro está muito intimamente ligado com o espaçamento amostral. Conclusão. Eu vou fazer um tamanho de bloco que seja compatível com a malha. O que é compatível com a malha? Uma regra empírica muito usada é 1/4 da malha. Uma malha de 100 por 100 recomendaria num menor bloco admissível 25 por 25. Bom, 50 por 50. Melhor ainda, bloco 100 por 100. Porque bloco 100 por 100, o que eu vou ter? Se ela estiver no centro, ou 4 amostras no canto. Certo? É muito melhor isso do que um bloco de 25 por 25, que provavelmente não vai ter nenhuma amostra nem no centro, nem no canto. Só vai ter amostra no entorno.
Você sabe que a gente se beneficia com o erro, vocês viram na equação da variância de Krigage. Se eu tiver informações próximo do local estimado, até dentro do lugar estimado, a covariância dessa amostra com o local estimado é grande e o erro diminui. Por isso que a gente quer blocos compatíveis com a malha. Agora vai começar a chorar por causa do frio. Antes era o calor, agora é o frio. Nunca vão estar... Então, vamos fazer uma malha para cá. Vamos fazer um modelo de blocos. Vamos lá no Object, New Cartesian Grid. Vou botar aqui o nome desse grid aqui. Grid de estimativa. Vou botar grid de estimativa. Grid para estimativa. Sugestão de tamanho de célula. Não, a malha aqui é 20 aqui, 10 aqui. 5, tá bom? 5 estaria bom na zona de 20 por 20, que seria 1/4. Na zona 10 por 10. Então, um grid de 5 por 5 é razoável, tá bom? 5 por 5. Opa. Grid de 5 por 5. Ó. Começando no canto inferior esquerdo. Bom, se eu botar no zero aqui, é a coordenada do canto inferior esquerdo. Tá? Botei no 0, 0, tá bom? Quantos blocos eu devo ter para cobrir ao longo de x e ao longo de y? Se eu tenho, como eu já tinha falado antes, cerca de 260 metros aqui, cada 10 metros vai ter 2, certo? Sendo os blocos de 5 por 5. Em 260 metros vão ter 26 vezes 2, 52, tá bom? E ao longo de y, se eu quiser ir até 290 metros são 58? Pode. 59. Opa, perdão. Tá? Criamos um grid de 59 por 52 células, create a grid, e ele criou aqui, ó, grid de estimativa, e ele tá oquinho. Tá aqui ele, ó, com as amostras aí colado, e ele tá oco. Se eu clicar em cima dele, show edge, está aí, ó, o grid. Blocos de 5 por 5, se fizer um zoomzão aqui, se der um zoomzão aqui, tu vai ver que os blocos são... Botar a escalinha, tu vai ver que eles estão 5 por 5 metros, como manda, ou deveria mandar. Tá bom? Esse grid não tem nenhum valor estimado. Tem que estimar. Bom, agora nós vamos fazer o uso dos algoritmos de estimation. Não sei se é bem a mesma que vocês estão, a mesma versão. Independente de vocês terem, deve ter uma versão aí chamada Kriging. Tá? Não usem ainda, depois vocês vão usar. Vou pegar Kriging e tem um menu aqui de... Tem bastante coisa perguntando aí nessa janela de diálogo, que são os parâmetros de Krigage. São as diretivas que o geomodelador vai dar para o programa fazer o seu modelo. O modelo está aqui oco. Agora ele pergunta, vamos lá, onde é que é para gridar com a Krigage? É no grid este que a gente acabou de criar. Qual é o nome da propriedade que tu quer pôr ali? Eu vou chamar de VEst, V estimado. Tá? No de vocês é cobalto, depois vocês vão fazer o de vocês aí. Então eu vou chamar o cara de, vou botar um maiúsculo V. Tá bom? VEst. Quais são os hard data? Quais são os dados que vocês vão usar para estimar esse grid? Bom, vou pegar as amostras que estão lá no meu banco de dados Walker e vou pegar a variável V.
Qual é o dataset que tu vai estimar? Qual é o método de krigagem que vocês vão usar? Se usar Simple Kriging, tem que formar a média, porque Simple Kriging demanda a média para filtrar os resíduos. Se você usar Ordinary Kriging, que é o que nós vamos usar, tu clica Ordinary. Tem outros métodos ali? Tem, cenas dos próximos capítulos. Outras disciplinas a gente aprende, vai aprender outros métodos, tá? Agora nós aprendemos krigagem simples, krigagem ordinária, que é aplicado na maioria dos processos de estimativas aí mundo afora. Nós vamos estimar em bloco ou em ponto. Bloco é estimar o teor médio dentro de um volume ou de uma área em 2D. Point é estimar um ponto, normalmente fazer um mapa de isocontorno, isovalor. Nós vamos fazer bloco. Tá? Block Kriging. Para fazer block Kriging, tem que estimar vários pontos dentro do bloco, porque se eu estimar só um ponto dentro de um bloco, tu está assumindo que aquele ponto vale para... Vamos dizer, eu quero saber o teor médio dessa sala. Essa sala é um bloco. Eu não vou estimar um valor no centroide da sala e pensar que esse valor corresponde à sala toda. Eu vou estimar vários pontos. Isso, na verdade, não é bem assim que acontece, mas vamos aproximar. Eu vou estimar vários pontos aqui dentro dessa sala, discretizar essa sala com vários pontos, estimar cada um deles e depois fazer a média deles, que vai ser o teor médio da sala. Por convenção computacional, eu vou amarrar esse lugar no centroide do bloco, mas ele não representa aquele lugar, ele representa a média desse volume. Entenderam o que é block Kriging? Então ele pergunta aqui quantos pontos eu vou discretizar o bloco. Eu botei 5 em X por 5 em Y, ou seja, em 2D ele vai ter 25 pontos em cada bloco, que ele vai estimar cada um deles e reter a média. Tá bom? Próxima pergunta, Search Ellipsoid. Elipsoide de busca. Então, eu tenho que buscar dados no espaço para estimar cada bloco. Qual é o número mínimo de dados que tu deseja usar para estimar um bloco? E qual é o número máximo de dados que tu vai usar para estimar um bloco? Se eu botar um mínimo absurdamente alto, 12, não vai achar esse número mínimo de dados em vários lugares e, consequentemente, vai ficar sem estimativa. Se tu botar muito baixo, vou botar 1, ele vai estimar alguns blocos com uma amostra. Tá certo? Então, eu vou começar botando aí, no mínimo, 4. 5. Você quer perguntar alguma coisa? Fala. Influencia? Não. 5. 2 por 2, acima de 5 não muda resultado, abaixo de 4 muda resultado. Várias experiências, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Depois de 5 por 5, que vai dar 125 pontos em 3D, não muda mais. Só perda de tempo computacional, para de mexer. Hã? Mesmo que o volume seja maior. Não é porque é o problema do volume do bloco, que é a quantidade de pontos que tu vai usar ali dentro para tomar a média. Tá? Então acaba que em geral usa 5 por 5. Eu já deixo esses daí que tá bom demais. Tá? Não. Não, para um pouquinho. No mínimo não tem de 4 em 4. Daqui a pouco eu vou falar outra coisa, tá? Então vou botar o número mínimo. Sugestão. Não vou botar 4, agora 5. Número máximo. Bom, veja bem, eu falei que a krigagem desagrupa, declusteriza. Mas eu posso fazer uma busca espacial também desagrupando. Uma busca por quadrantes ou por octantes. Eu já desenhei aqui algumas vezes. Imagine que aqui é o bloco. Vamos apagar isso daqui, esses raios aqui do variograma que nós fizemos ontem. Vamos deixar só os norte-sul e leste-oeste. Vamos botar em 2D uma situação simplificada, tá? Tá um bloco, Belissari, tá aqui o bloco.
Então aqui várias amostras, aqui tem uma sondagem passando aqui, outra sondagem passando aqui, 1, 2 pontos aqui, e 1, 2 pontos, 3 pontos aqui. Quando eu digo que vou usar 12 amostras, eu posso pegar as 12 mais próximas, independente de onde ela estiver no espaço. Por exemplo, ele vai lá e pega as 12 mais próximas, pega essa, 10 daqui e mais uma daqui. Ou, se eu fizer uma situação mais extrema, eu tenho as 12 aqui, ele vai usar só daqui. Eu vou dizer, pá, não gostei dessa estratégia de busca, porque ele vai privilegiar só as amostras que estão a SE do bloco, só que tiver no quadrante SE, mas que se for uma zona rica, vai meter esse bloco rico, nem vai olhar para as que estão aqui. Então eu posso desagrupar a busca, dizer, olha, não usa mais do que Advanced Search Options, Advanced Search Options. Estranho. Em Advanced Search Options, eu posso usar uma busca por octante ou por quadrante. Octante vai ser em 3D, que ele vai pegar 4 quadrantes em cima e 4 quadrantes embaixo. Em 2D vai ser sempre por quadrante. Então o que acontece? Busca por... Os 12 eu mando ele pegar no máximo 12 dividido por 4 quadrantes. Eu vou botar 3 por quadrante. 3 vezes 4, 12. Então ele vai chegar aqui, vai pegar as 3 mais próximas. Em vez de continuar pegando a amostra aqui, opa, vai lá no outro quadrante. Vai lá no outro quadrante. Vai lá no outro quadrante. Então eu posso desagrupar a busca, impedindo de que cada vez que eu chegue no nó do grid, ele olhe só para as N mais próximas, independente de onde elas estão. Então eu posso fazer o que a gente chama de Advanced Search Option, setar uma busca por quadrante ou por octante e definir quanto número máximo por quadrante, vou botar máximo por quadrante 3, mínimo por quadrante 1. Tá vendo? E aqui mínimo non empty, quantos quadrantes tem que estar cheio, ou não empty, não vazios. Porque eu posso, quando chegar aqui nos cantos, fizer uma busca, vai ter vários caras que não vai ter dado. Então eu posso exigir que a busca tenha vários quadrantes com dados. Eu vou botar no mínimo, tem que ter no mínimo 2 com dados. Se ele chegar num lugar, não achou 2 quadrantes com dados, ele vai ficar lá a boca. Se ele chegar num lugar não achou 5 valores, não vai estimar. Sempre que não achar essas condições de contorno de busca, ele vai deixar cinza o cara. Estão me acompanhando? Estou definindo a estratégia de busca. Cada vez que ele chegar num nó, ele vai fazer uma busca. Bom, nós temos que definir o comprimento, até onde vai essa busca. Está aqui o elipsoide de busca. O que é uma boa escolha de raios de busca? O que seria uma boa escolha de raios de busca? Até onde eu vou procurar dado? Até o alcance do variograma? Faz sentido, né? Então, qual era o eixo maior? Ah, assim vai ser maior. (60) no eixo maior. No eixo menor era 30. Como é que estava alinhado o eixo maior? Eu vou deixar o meio de presente para o santo. 157 só. Então eu botei um elipsoide de busca de 60 metros aqui, por 30 aqui, dividido por quadrante, tentando pegar 3 por quadrante. Botei a busca espacial
compatível com a anisotropia modelada. Porque é mais importante amostras que estejam assim do que assado. Tá bem até agora? Começamos com krigagem até agora, nós estamos botando aqui, botamos aqui o grid que nós vamos estimar, os dados que nós vamos usar, o método de estimativa, nós vamos usar blocos, nós vamos usar uma estratégia de busca assim, assim, assado. Acabou. Variogram. Vou carregar o meu variograma. Nosso variograma era formado por uma efeito Pepita mais um spherical. Não era isso que nós fizemos? Eu não sei se a versão que vocês têm é a mesma. Então, a nossa efeito Pepita era 30 mil, não era? A covariância da primeira estrutura era 60.130. As duas somadas dava 90.130. O range da estrutura maior era 60. Da estrutura menor era 30. O 3 não tem porque ele era 2D, certo? Só estou escrevendo meu variograma. Olha aqui, ele era um esférico com esse C, com esses ranges, nessa orientação aqui, 157,5. Tá bom? Está escrito inclusive com a anisotropia, olha aqui, ó, efeito Pepita, isotrópico, não tem como botar o esférico com os dois eixos. O outro não tem, é 2D. E para orientar o eixo maior precisa de quantos giros? Um só, azimutal. Em 2D, só precisa orientar azimutalmente o eixo maior. Em 3D, depois teria que mergulhar, que seria o dip, e depois ainda teria que girar em torno, ó, girei o maior azimutal, mergulhei, é dip, depois eu congelo o eixo maior e giro em torno dele para orientar o intermediário menor. A gente chama esse terceiro giro aí de rake. Não tem nada a ver com os nomes geológicos. Eu chamo azimuth, dip e rake, é o que o software chama. Tá? Porque tem que girar assim, azimutalmente, assim para mergulhar, e depois os dois eixos intermediários têm que ser posicionados. Isso aí é objeto da próxima cadeira, isso aí não é geoestatística, isso aí é geometria descritiva. Tá? Tá bom até agora? Então o que precisa para krigar? Precisa do grid, dos dados, da estratégia de krigagem, precisa do variograma. O que eu quero jogar para fora? Olha, eu quero jogar para fora, vou botar tudo que está aqui. Eu quero o número de amostras por bloco, quero average distance das amostras, sum of positive weights. O Pericles está aqui. Pericles, menos 2 para o number of processos, ele vai usar todos que tu tem, né? Todos que tem menos 2. Então, essas versões novas que o Pericles desenvolveu permite processamento paralelo. Então, tu ganha a performance do teu computador. Tem um quad-core aqui e quer botar um pouquinho em cada um dos cores. Eu posso botar... Se eu botar 0, ele vai usar todos os Pericles. Então... Parênteses para fazer uma propaganda da casa. O Pérez está fazendo um doutorado que ele chama de HPC, High Performance Computing, junto com o dono, o autor do software, reescrevendo todos os softwares de krigagem e simulação, capitalizando em cima da arquitetura dos processadores multicore. Porque os programas computacionais, Giovanni, dos anos 70 e 80, não estavam escritos para fazer multiprocessamento. Eles usavam um core por vez. Quando tu manda um processamento de uma coisa no software que estão aí, tu vai lá nos teus processors, está um processor cheio e os outros 3 vazios, não está usando mais nada. Tu comprou um computador multiprocessador e não usa nunca. Tu estribucha um e os outros 3 ficam dormindo. Tá? Tu tem que ter o teu código reescrito para distribuir e maximizar a performance de processamento numa máquina com essa arquitetura. Então,
É isso que o senhor está fazendo. Se eu botei tudo aí agora, tá? O que eu preciso fazer agora? Run. Agora que vai ser a coisa mais irritante que eu vou dar. Run. E essa versão é aquelas bugadas. Não. Eu toquei 2 vezes, ele fez 2 vezes, tá? Run, ele rodou. Eu fiz valores estimados de ver. Eu fiz também, mandei ele mandar a average sample distance, a distância média das amostras que foram usadas em cada bloco. Só para fazer um mapa, para saber cada bloco, qual é a distância média que as amostras estão no bloco. Então vamos ver. Vamos botar uma escalinha de cores aqui. A distância mínima das amostras é 8,6, máxima é 29. Se eu botar uma escalinha de cores aqui, vou botar uma escalinha de cores. Show Color Bar. Olha só que legal. Esses blocos que estão em azul, ele achou até 12 amostras, e a distância média dessa amostra para o bloco é 9 metros, 8, esses caras aqui em vermelho, a distância é 29. Mesmo que eu tenha mandado ir até 60, ele achou as 12 primeiros em uma distância média de 29. É isso. Eu posso ver também quantas amostras... Quantas amostras ele usou para estimar cada bloco. Tá? Deixa ele aí. Tá? Número de amostras para cada... Então, acabei de mostrar para vocês que para Kriegar tem que abrir o menu dos parâmetros de krigagem, setar as diretivas de krigagem, informar o variograma e produzir o modelo. Ao produzir o modelo... Puta, de novo, não é mesmo? Ao produzir o modelo, nada garante que a gente produziu um modelo bom. Tá? Vou deixar ele parar depois e ver o que aconteceu com o meu modelo. O que esse modelo gerado, esse modelo gerado deveria ter? Pô, mas tudo vai ser assim? Qual é a primeira coisa que o meu modelo deve ter em relação aos dados originais? Coerência. Coerência é uma boa... O que é coerência para ti geologicamente falando? Visualmente, o modelo não deve surpreendê-lo. O modelo não deve surpreender o geomodelador. Você tinha atribuído uma anisotropia a N157. Os teores estavam alongados na N157. Quando tu produziste o modelo, a primeira coisa que tu viste era teores alongados na N157. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ele funciona. Não está aqui ainda. Tá tudo... Eu vou reiniciar o meu S-James ou pegar outra versão, tá? Eu peguei uma qualquer aqui. Então, o que tu falaste, coerência. Coerência física, com o que eu entendo ser do depósito. Se os teores estão alinhados com essa direção de maior continuidade, é bom que o meu bloco, ou o meu modelo de blocos, tenha uma elipse mais esticada dos teores, seja low grade ou high grade, independente, tudo a noroeste. Se não acontecer isso, está em contraditório com o que tu acha que deveria ser. O que está acontecendo? Ou eu estava com um preconceito errôneo a respeito da mineralização, ou eu fiz alguma coisa errada na hora de criar. Segunda coerência. Coerência estatística. Quanto é que era a média dos teores de níquel do teu depósito? Era 5, desagrupadamente falando. Era 5. Quando é que tem que ser a média do teu modelo estimado?
Tu não quer começar com um banco de dados que tem, em média, 5% de níquel e acabar com um depósito que tenha, em média, 6% de níquel. Porque se tu fizeres isso, Belisário, tu vai acabar criando um depósito com 20% mais metal do que tinha os teus dados originais. Afinal de contas, um ponto em 5 é 20%. Pular de 5 para 6, tu está dizendo, opa, o teu modelo tem 20% mais metal do que os dados estão dizendo que tem. Ou a menos, o que não faz sentido. Então, o que estatisticamente deve reproduzir o teu modelo para largada? A média global desagrupada. Já dei 2 cheques para vocês. O primeiro cheque é visual. O segundo cheque é estatística global. Se não deu bem, nós vamos voltar e redefinir as estratégias de krigagem com outros elipsoides de busca, com mais dados, mesmos dados, até que convirja para um modelo adequado. Então são 10 para as 2 horas da tarde. Vamos começar a fazer modelos krigados, variando os parâmetros mínimo, máximo. Controlem no seu livro de bordo as alternativas que vocês estão usando, ou salvem os arquivos de parâmetros, que vocês vão fazer 3, 4, 5 modelos, para depois elencar, comparar esses modelos e ver qual os modelos. Só vai ter um modelo resposta. Não vê, eu fiz 10 modelos, qual é o modelo? Só existe um modelo, o que tu escolher, os outros depois tu apaga. O resto é memória de cálculo e rascunho. Fica aquele cara com 10 modelos no computador, chegou o chefe, falei, pô, qual é o modelo? Qual é o que tu quer? Não, qual é o que tu quer? Só existe um. O resto era rascunho, que eu demorei para chegar lá, mas quando carimbar e decidir que esse é o modelo, é assim que será. Então, ficaremos em 1 hora e tanto, até as 15 horas, até o nosso coffee break, fazendo estimativa com krigagem, exercitando a relação causa e efeito desses parâmetros de krigagem sobre o resultado, para produzir modelos coerentes, visualmente e estatisticamente, sob o ponto de vista média global. Depois a gente discute outros detalhes desse modelo. Tá bem?